Finalmente chegamos ao final. Finalmente chegamos ao final, isso redundantemente para ficar muito cravado, da corrida eleitoral municipal em todo o Brasil. Não, Thiago, e o segundo turno? Na tua cidade não sei se vai ter, na minha não vai, cidade pequena não acontece segundo turno. Fazer um aparato geral do que foi e principalmente fazer a pontuação quanto aos vídeos que postei lá no início da campanha, coisa de 5 meses atrás. Isso, analisando o perfil daqueles que já estavam posicionados. É tão sério para a época que até o Zenilson Negão estava posicionado para a época, a prefeito de Uruará, e por alguma questão não veio. Então, eu vou mostrar para vocês a influência da rede social nessas eleições. Eu falei, você que não está considerando que a rede social ela vai ser um termômetro, ela vai te dar um índice baseado num fato. Se você não considera isso, é muito provável que você perca tempo e até as eleições. Eu fui questionado no meio do caminho se por acaso a rede social teria influência, que definitivamente teve. E eu falei, rapaz, tá tendo. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender e valorizar ainda mais a rede social. Esse é um dos motivos pelo qual eu queria que o Pablo Marçal tivesse chegado na Prefeitura de São Paulo. Ele, assim como Bolsonaro em 2028, não comparando os dois, mas um fato interessante, surgem do nada. E a rede social é uma das principais ferramentas utilizadas por eles. Eu trabalho com rede social hoje, nós temos uma agência de marketing na cidade hoje e eu vejo o movimento que é das pessoas que sabem bem gerenciar as redes sociais, e eu falo carreira com redes sociais, e das pessoas que não sabem. No caso do Pablo Marçal, no caso do Bolsonaro e outros no Brasil, muitos outros no Brasil, surgiram como candidatos. Pessoas que eram influenciadores da área espiritual, da área fitness, da área, enfim, pouco envolvimento com política, mas estava conectado a algum ambiente, tinha um grupo de pessoas que o seguia, que o engajava. Então, pessoas com esse tipo de calibre decidiram se posicionar na política. A rede social, ela fez com que pessoas chegassem até lá. Se o Pablo chega na liderança de São Paulo, ele ia vender e continua, e provavelmente mesmo sem chegar, ele vai continuar vendendo, porque ele foi o único candidato que não utilizou-se da máquina pública. Em São Paulo, mais de 130 milhões do fundão eleitoral foi utilizado nas campanhas dos candidatos lá e ele não usou esse recurso. Então ele já entrou economizando dinheiro público. E ele estava vendendo isso onde? Rede social. Ele participava dos debates em redes abertas, mas o principal foco dessas redes abertas era utilizar o YouTube. Então, a rede social, ela passou do nível do qual você ouvia que ela vai invadir, que ela vai inundar o mercado. Não, ela já engoliu. Rede social ela já engoliu. Ela já confirmou que ela tem condições de alavancar marcas. Tiago, mas o sistema quebrou o Pablo Marçal. Calma, isso aí é uma questão que nos próximos 2 anos, que vai anteceder as eleições para governador, para deputado e para presidente, vai voltar à tona. Porque no final das contas, quem vai resolver isso é o presidente. É o presidente, é uma Câmara de Deputados, enfim, é uma conversa que vai delongar um pouco mais. Mas não dá para negar o fato de que ele cresceu muito, só para você ter noção. Pablo Marçal tinha 12 milhões e 400 mil seguidores na primeira conta. A conta caiu. A Tabata Amaral entrou com um processo e perdeu. Ele abriu a segunda conta reserva. Ela era Pablo Marçal 1, ele abriu Pablo Marçal por SP, 4 milhões e 600 mil seguidores. Isso em período eleitoral. Se ele tem essa quantidade de votos que ele teve de seguidores, não teria segundo turno definitivamente. Não teria. Ele teve 1 milhão e 700 mil votos. Mas é um termômetro muito grande, uma aceitação gigante, que foi o que aconteceu, e eu fiz essa análise lá naquela época, quanto ao caso do Carlinhos do Aparecido aqui na cidade de Uruará. Eu fiz essa análise do termômetro que é a rede social. Você pode colocar margem de 50% para cima, pô. Quando você abre uma rede social, você começa a se posicionar, como foi o caso do Carlinhos aqui, como foi o caso do Pablo Marçal lá, especificamente para a política. Ninguém gosta... vamos lá, eu vou refazer. A maioria das pessoas não gosta de político. O que aconteceu para as pessoas seguirem Pablo tão rápido? Caiu a segunda conta, Pablo Marçal por SP, ele abriu a outra, SP Marçal. 1 milhão e 100 mil seguidores em 3 horas. 1 milhão e 100 mil seguidores em 3 horas. Parecido com isso, só o Cristiano Ronaldo no YouTube recentemente. É um engajamento muito, muito, muito louco. O que aconteceu aqui na cidade de Uruará não é dizendo que eu sou o bambambam da parada. Eu fiz uma análise e a análise bateu. Você tem que entender isso. A rede social, ela é sim uma importante ferramenta, fundamental ferramenta para qualquer modelo de negócio. Qualquer modelo de negócio, inclusive para uma campanha política. E eu espero que aqueles que perderam e o Carlinhos que ganhou, continuem utilizando bem suas redes sociais.
apesar que eu tenho umas ponderações a fazer, alguns posts do Carlinho e dos outros, tenho, mas que eles continuem a se utilizar da rede social para conversar com o povo está lá, o povo está assistindo ele. Faça lives, faça reels, faça post, faça stories todo dia, continue com o povo lá. E acredite, daqui 4 anos, ou 4 anos e 2 meses, 3 meses, o impacto será significativo também pelo fato de você ter continuado com as pessoas naquele ambiente. Esforce-se, Carlinhos, para que você cresça nas redes sociais, bata 20 mil seguidores, 25 mil seguidores, 30 mil seguidores, e que 80%, 70% seja daqui de Uruará. E você vai ter outro termômetro gigante. Esforce-se por bons números nas redes sociais, nos stories, nos alcances dos conteúdos, que a maioria seja daqui de Uruará. Que você vai ver que o impacto lá daqui a 4 anos, se por acaso você quiser se reeleger, vai ser muito maior. Você começou do nada, e a análise começava assim. Ele abriu a rede social do zero. Eu lembro como se fosse hoje a primeira foto do Carlinhos, ele com 2 peixes na mão. Vou colocar essa foto aqui para vocês verem. Primeira foto dele, já lançado a pré-candidato à prefeitura de Uruará. Correndo, feito maluco, procurando pessoas para trabalhar com ele, principalmente com mídia. Dificuldade. Eu fui a campo gravar conteúdo com o Carlinhos. Tá no perfil dele. Fazenda Panorama no 140, Fazenda Cascata no 190 Sul. E lá eu vi a dificuldade que ele tinha de gravar conteúdo. No final, principalmente ontem, quando saiu o resultado, ele abrindo as histórias assim como se fosse uma coisa simples. É claro que naquele momento já não tinha mais aquele crivo do marqueteiro e uma série de fatores que envolve, mas ele já estava muito mais à vontade, continue ali. Mas vamos vir aqui para a análise. O que aconteceu na política local de Uruará, eu vou dar só uma distanciadazinha do Instagram, da rede social, é uma coisa que já tinha sido evidenciada na campanha 2022. A campanha de 2016 e 2020, o Gilson Brandão, ele dá uma lapada, o MDB dá uma lapada em quem vem disputar contra ele. Em 2022 aconteceu um fato que eu julgo histórico, inclusive. O MDB, ele não ganhou aqui na cidade. E nós já sabemos disso. Eu acredito que essa é uma das grandes motivações do Matheus, que ficou em 3º lugar, a ser, inclusive, levantado pelo PL a prefeito de Uruará. Nós sabíamos quem queria disputar essa campanha. 15 e os 55. Desde o começo ficou evidenciado isso. O Matheus estava fazendo campanha há 2 anos. Quando as coisas aconteceram, o jogo começou a ficar de verdade, a gente viu que ele sumiu no mapa. Mas talvez seja essa a motivação do PL. PL esse que nessas eleições de 2024 para município, meu Deus. Pelo menos nas cidades daqui próximas a mim, prefeito que concorreu a placas ali, meu Deus, não sei o que aconteceu. PL na região aqui, não bateu. Mas o PL motivou-se a levantar o Matheus nesse período. Matheus com mais de 6 mil votos contra o Heraldo para deputado estadual aqui na cidade. O Zequinha Marinho, o candidato pelo qual o PL fez força também, o Matheus fez força também aqui na cidade de Uruará, ganha do governador Eduardo Barbalho aqui na cidade de Uruará. Esse contexto de aliança política, ele é tão interessante, que foi muito vendido nessa campanha, que assim que acaba as eleições, que define esse prefeito, o governador Eduardo Barbalho vem falando assim, mais uma vez, eu trabalho por todo o Pará. O que o Eduardo Barbalho vinha fazer aqui na cidade de Uruará e fez em outras cidades pelo qual ele quis que o 15 ganhasse, era cumprir a agenda de partido. Mas ele tem a obrigação e ele não é maluco de querer bater de frente com os prefeitos. 2026 vem aí. Tem COP30 no que vem, ele vai precisar de apoio. E assim como também os municípios vão precisar. Então, cai por terra um conceito muito usado na campanha sobre as alianças, que parece que só funciona de um jeito, e não é. Funciona de qualquer jeito, é só ter um bom articulador. Porque, no final das contas, o que aconteceu com as eleições de 2024 para o município? A articulação. A pessoa. Recentemente saiu um áudio do deputado Heraldo Pimenta, que saiu na rádio, eu ouvi esse áudio, eu fiquei, a política não acabou. E você pode pesquisar que você vai achar. Ele fazendo algumas ponderações não, críticas e botando até pressão no atual prefeito da cidade. Vou te contar um contexto. Para que funcione uma boa aliança, é interessante que exista um bom articulador. Era isso que ele vendia também para o filho dele. Só que o povo de Uruará já tinha dado essa resposta em 2022. Eu, particularmente, já também tinha dado essa resposta em 2022. A minha maior decepção, uma das maiores decepções que eu tive, porque se você me conhece de pé, você sabe o quanto eu sou anti-Lula, anti-PT, anti-esquerda. Cara, eu acho maluca a ideia dessa galera.
Eu ouvi o Boulos, por exemplo, que infelizmente foi para o segundo turno de São Paulo, falando que em 1º de janeiro ele vai tirar todas as escolas cívico-militares de São Paulo. Como que se apoia um cara desse? Como que se apoia um cara que tem a agenda que tem? LGBT, essa diversidade. É loucura, mano, loucura, não dá para apoiar. Mas cada um com o seu cada qual. Em 2022, o Heraldo vai a público, ele me chama de vagabundo, porque eu era eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro era vagabundo e preguiçoso. Eu falei, caraca, mano, por que ele fez isso? Qual a necessidade de fazer isso? Mas ali, não só a mim, é um voto só, só um voto. Só que uma grande parte do Uruará, 74% do Uruará, foi impactada naquele momento. E há quem diga que a derrota do Érico, filho do Heraldo, está embasada, muito embasada, nesse comportamento do pai, de ter apoiado um partido de esquerda aqui na cidade de Uruará, sendo ela potencialmente de direita. As pessoas não tiveram memória curta nesse sentido. E as urnas confirmaram 3.113 votos de diferença. Foi-se montado o planejamento, foi-se montada a estratégia, mas no final das contas aconteceu foi o seguinte, as pessoas deram o que o Pablo Marçal vendeu muito nos debates, a vingança na urna. Eu lembro do que você fez. A ideia de esquerda, de direita, ideologia de gênero, essas coisas aqui no Uruará não funciona muito ainda, não chegou, é parecido com rede social. Tá no Brasil inteiro, mas aqui no Uruará ainda não bateu tão forte ainda não. Mas vai chegar o tempo. Só que existem muitas pessoas que estão nessas flutuações nos ambientes, vai à cidade, vai à metrópolis, e ela sabe o peso que é. A briga que são dos pais, por exemplo, para convencer as escolas públicas a não autorizarem que menino e menina fiquem no mesmo banheiro, são coisas assim que os pais ficam doidos. E esse contexto pesou muito na balança. Pesou muito na balança. É claro que tem outras coisas em jogo. Foi ameaçado, foi apontado, chegou até ser preso o Carlinhos do Aparecido. Mas o povo se revoltou com esses contextos e decidiu tomar uma decisão por conta. Ah, Thiago, mas eu vi boatos de que votos foram comprados. Hoje eu amanheci dando uma volta na cidade e vi como é que está a compra de voto na cidade. A cidade aí agora vai precisar de alguns longos dias para ser remontada. Enquanto não se prova, fazer o quê? O próprio Heraldo, no áudio do qual ele xinga muito o Gilson, ele fala que respeita a democracia, não vai entrar com nenhum pedido judicial quanto às urnas ou coisa do tipo. Aconteceu. Agora é trabalhar para que nos próximos 4 anos se valide o que foi vendido na campanha, porque eu serei um dos primeiros a fazer desse ambiente aqui, ambiente de cobrança. Eu farei isso. Pode anotar. Eu farei isso. Cobrarei o que foi prometido na campanha. Essa é a primeira que eu participo na cidade de Uruará. Municipal, a primeira. Municipal, a primeira. E acredite, o que saiu desse ambiente aqui influenciou bem. Eu não precisei dizer em quem eu iria votar para que você entendesse o que o Uruará precisava. E no final das contas, aconteceu. O que a análise do Instagram tinha pontuado. O Carlinhos, que terminou a campanha no dia de ontem com 10.733 seguidores, teve 12.645 votos. E lá eu uso o seguinte termo e postei nos meus stories. É uma aceitação muito grande para quem está começando agora. Isso precisa ser observado. Quando o Érico começa, ele já tinha 4.377 seguidores. A maioria não era de Uruará. Que é uma das coisas que pesou muito na balança. Histórico. 3 coisas pesam na balança de quem vai se candidatar, quem vai se posicionar politicamente. Eu julgo esses pontos. Histórico. Capacidade técnica de se aprender e o senso de serviço. O histórico pesa demais. Tanto é que o Carlinhos foi muito batido, porque ele foi preso, porque ele é madeireiro, porque existe o banho e tal. Histórico é foda, não tem pra onde correr. Mas esses seguidores que lá estavam, não eram daqui. E ele foi a 10 mil, ficou até com quase 100 seguidores a mais que o Carlinhos, mas as urnas não conseguiram acompanhar esse contexto. Que na cidade de Uruará, assim como outras cidades do Brasil, como aconteceu por causa de um voto, seria suficiente. Seria suficiente, apenas um voto. Um voto. Aquele cara decidiu viajar, pois é, ele poderia decidir as eleições, mas não foi o caso. 3.133 votos. Termina esse vídeo fazendo a seguinte mensagem. Respeite as redes sociais, aprenda a utilizar as redes sociais para o teu negócio, para a tua causa, para o que seja, e principalmente se comporte como cidadão nesses próximos 4 anos
trabalhe ao lado de quem chegou na liderança e, com respeito, passividade, cobre. Cobre para que os resultados cheguem. Tá? Terminando esse vídeo aqui, eu agradeço a sua atenção. Se por acaso você tem alguma coisa que não entendeu, não ficou claro para você, você pode colocar nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E aqui foi a análise juntando rede social daquilo que falei há 5 meses atrás, do que definitivamente aconteceu aqui na cidade de Uruará. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.